Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um princípio muito, mas muito importante e eficiente para que você consiga ir em direção ao 8 menos 4. Se você colocar esse princípio que eu vou compartilhar com você aqui hoje em prática, você vai aumentar a sua produtividade, sem sombra de dúvida. Isso fica claro, isso fica nítido quando você for colocar esse princípio em prática. Agora eu quero que você imagine comigo uma situação que é a seguinte. Vamos supor que você é uma pessoa que grava vídeos para o YouTube. Você tem um canal no YouTube, então você decidiu que você vai gravar todos os dias um vídeo por dia. Todos os dias você quer nutrir o seu canal, você quer ter essa disciplina para realmente encaminhar para o seu canal no YouTube um vídeo por dia. Isso é algo muito importante no seu ponto de vista, para você poder crescer, construir sua audiência, ter mais inscritos. Então, todo dia você tem como meta gravar um vídeo e postar esse vídeo no YouTube. E sim, é uma atitude interessante, uma atitude muito importante, né? A gente precisa ter essa disciplina para qualquer coisa na nossa vida e a gente precisa também ter ideais. Então, o que você faz? Você grava o vídeo, depois você edita esse vídeo e depois você posta esse vídeo no YouTube. E aí amanhã você grava esse vídeo, você edita esse vídeo e você posta esse vídeo. E depois de amanhã você grava, você edita e você posta. É um jeito interessante de se fazer? Sim. É um jeito eficiente? Ou tem um outro jeito mais interessante, mais estratégico de fazer isso e ser mais produtivo fazendo isso? E eu vou propor para você um outro jeito, um segundo jeito de você fazer isso, tá? E se no lugar de você gravar todo dia, um vídeo, editar e publicar, você tirar um dia na sua semana ou um período do seu dia, por exemplo, na parte da manhã, para você gravar o seu vídeo. Depois que você gravar todos os vídeos, você editar todos os vídeos e depois você você enviar todos os vídeos para o YouTube e programar eles para serem liberados diariamente, todo dia, do jeito que você preferir. Sendo os vídeos soltados todo dia no horário que você definir, um vídeo por dia. Desse jeito parece, no seu ponto de vista, mais eficiente do que a proposta anterior? Olha, no meu ponto de vista é. E veja bem, essa forma que eu apresentei para você agora é apresentada através, é um fundamento, né? É o princípio que eu vou compartilhar com você. Esse princípio, ele é chamado de princípio do bloco de notas. Desculpa, princípio do bloco de tarefas. Eu sou tão apaixonado com o bloco de notas que não tem como ignorar o bloco de notas. Esse princípio é chamado de princípio do bloco de tarefas. Ou seja, você vai fazer as suas tarefas que são parecidas, que são similares ou tarefas que são exatamente iguais em uma sequência, no mesmo dia, uma atrás da outra, para economizar todo um processo, né? Porque veja bem, se uma pessoa vai gravar vídeos para o seu canal no YouTube, ela pretende gravar agora imagina, ela grava um vídeo por dia, todo dia, ela grava um vídeo por dia, depois edita e depois publica esse vídeo no YouTube. Para a pessoa poder gravar o vídeo, essa pessoa vai ter que pegar uma câmera, ela vai ter que centralizar essa câmera, ela vai ter que ver a luz, né, como é que tá a luz do ambiente, ela vai ter que, muitas vezes a pessoa vai colocar uma roupa bacana, ou às vezes vai passar maquiagem, vai se arrumar, vai organizar o ambiente, vai pegar microfone, às vezes até estruturar um roteiro. Ou seja, ela tem um trabalho imenso para poder gravar um vídeo. E aí ela tem esse trabalho hoje. E aí quando é amanhã, de novo, tem que centralizar a câmera, tem que
arrumar a roupa, organizar o ambiente, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, aí às vezes ela tem que montar a equipe. Ou seja, é um trabalho para poder gravar apenas um vídeo de às vezes 15 minutos. E se ao invés disso, já que você já centralizou a câmera, já montou todo o equipamento, já montou a equipe, as pessoas estão ali para gravar, você já, né, trocou de roupa e tal. E se ao invés de você gravar um vídeo no dia, você reunir todos os vídeos que você tem que gravar durante a semana em apenas um dia ou em apenas um período do seu dia. Então, por exemplo, você vai gravar, ao invés de você gravar um vídeo todo dia, você grava todos esses 7 vídeos em apenas um dia, em apenas um período do dia, por exemplo, na parte da manhã. Eu imagino que você teria menos trabalho, gastaria menos energia e seria mais produtivo do que se você gravasse um vídeo todos os dias. Então, por exemplo, você não precisaria montar a câmera todo dia, né? Montar esse equipamento todo dia, equipe e tal. Montaria uma vez na semana, você definiria o dia na semana, a parte do seu dia que você gostaria de gravar, e aí você gravaria todos os vídeos, né, já que a câmera está ali. Depois, já que todos os 7 vídeos da semana já estão ali gravados, você editaria todos os vídeos, né? Uma tarefa exatamente igual, todos os vídeos, aproveitaria para editar todos, e depois que todos os vídeos estão editados, subiria todos e programaria eles para serem publicados automaticamente durante cada dia da semana. Dessa forma, aparentemente, no meu ponto de vista, é bem eficiente realmente. Mas claro, tem tarefas que é possível você fazer elas em bloco. Ou seja, tem tarefas que têm essa flexibilidade de horário, tem tarefas que têm essa, né, tem compromissos que não tem. Tem tarefas que não têm essa flexibilidade de horário. Mas, por exemplo, essa de gravar vídeo tem. Um outro exemplo de você utilizar esse princípio, eu vou trazer aqui alguns exemplos antes da gente ir para a parte prática, né? E ao mesmo tempo eu vou trazendo aqui as considerações e a importância desse princípio do bloco de tarefas. Vamos supor que você escreve artigos para um blog. Você tem um blog, então você escreve artigos para esse blog. E você, como você quer construir uma audiência, né, nesse seu blog, você quer ter mais leitores acessando, lendo o seu blog, o que você faz? Você resolve então, você decide então publicar 3 vezes na semana um novo artigo. Em outras palavras, você vai ter que produzir por semana, né? Você vai ter que escrever por semana 3 artigos. Escrever, editar e depois publicar. Depois você fazer o marketing desse artigo para que chegue mais pessoas. Fazer isso é aparentemente bem interessante. Você tem um objetivo, você tem uma meta. E aí, você decide então fazer isso e você começa a fazer isso. Aí, o que você faz? Você então decide publicar. Como você decide publicar esse artigo todo dia na semana, né? Durante segunda, quarta e sexta, né? Que é os dias que você decide publicar esse seu artigo. Segunda, quarta e sexta, um artigo na segunda, um outro na terça, desculpa, um artigo na segunda, o outro na quarta e o outro na sexta. Você pega então, e o que você faz? Você vai e escreve ele na segunda, e o outro você escreve na quarta, e depois o outro você escreve na sexta. Você escreve na segunda, você edita na segunda e depois você publica na segunda. A mesma coisa. Na quarta, você escreve na quarta, você edita na quarta e depois você publica na quarta. E o da sexta acontece a mesma coisa. Você escreve o artigo na quarta, você
edita ele na quarta e depois você publica ele na quarta. E se eu te dizer que tem uma outra maneira de você fazer isso utilizando o princípio do bloco de tarefas? Ao invés de você escrever o artigo do dia que você vai publicar, já que você vai escrever, né, se prepare, se organize para escrever os 3 no mesmo dia. Né? Então, por exemplo, tira um dia na semana para você poder escrever, ou uma parte do seu dia para você poder escrever. Né? Eu imagino que escrever um artigo vai levar mais do que uma parte do seu dia. Né? 1 ou 2 artigos vai levar mais do que a parte do seu dia. Os 3, então, vai levar quase, praticamente o dia inteiro. É claro que vai depender do tamanho do artigo que você vai escrever, sobre qual assunto, o domínio seu sobre o tema, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, se você tem capacidade de escrever 3 artigos em um dia, ou em uma parte do seu dia, isso é ótimo, é fantástico. E aí eu recomendo que você faça isso, então. Então você pega, seguindo esse princípio, o que seria recomendado que você fizesse em relação a esse trabalho seu do artigo, utilizando o princípio do bloco de tarefas. Eu pegaria esses 3 artigos e eu escreveria ele em um só dia. Então, por exemplo, eu escreveria ele na segunda. Acordei pela manhã, é muito importante para mim esse blog, então acordaria de manhã e já escreveria um artigo, depois eu escreveria o outro e depois eu escreveria o outro. Só escreveria, não editaria enquanto eu escrevo, não. Só escreveria o artigo. E toda segunda-feira seria o dia de escrever artigo. Toda segunda-feira. E isso faria com que o meu cérebro se lembrasse, né, da tarefa, da atividade. Por quê? Porque toda semana, né, eu marquei na minha agenda, ou seja, tem um dia na semana específico, tem um horário na semana específico para poder realizar essa tarefa, que é muito importante. Toda segunda, eu escrevi um artigo. Toda segunda, eu vou escrever um artigo a partir das 8 horas da manhã. Desculpa, eu vou escrever 3 artigos. Um depois o outro, depois o outro. Toda segunda eu vou escrever 3 artigos. Isso fica claro, né? A nossa mente consegue ter mais clareza, consegue ter mais foco quando a gente se organiza dessa maneira, né? A gente planeja realmente. E até no seu próprio planejamento, quando você vai fazer um planejamento da semana, até mesmo um planejamento anual, se você realmente tem esse intuito de crescer o seu blog no longo prazo, quando você tem esse planejamento de toda segunda, você vai escrever um artigo, por exemplo, às 8 horas da manhã, fica muito mais claro, muito mais fácil de você fazer o seu planejamento. Tá? Você não precisa ficar pensando muito, nossa, o que eu tenho que fazer, tá certo? Isso é meio que automático. É claro que eu estou dando o exemplo do artigo, mas poderia ser em qualquer outra atividade que você vai realizar e que te dá essa possibilidade de fazer ela em bloco de tarefas. Então, por exemplo, no primeiro ponto, eu escreveria o artigo na segunda. Como na segunda eu escrevi o artigo, na terça-feira o que eu faria? Na terça-feira eu editaria esses artigos. Então, na segunda-feira, eu só iria produzir o artigo, esses 3 artigos. Na terça-feira, eu vou editar os artigos, eu vou ler o que eu escrevi, vou corrigir erros ortográficos, vou adicionar coisas que eu acredito que sejam importantes e essenciais. Então, na terça-feira, eu só editaria o artigo. Os 3 artigos que eu escrevi na segunda, eu editaria eles na terça. Na quarta-feira, eu publicaria o artigo. Só que aí eu cometi um erro aqui, né? Porque se a pessoa tem a intenção de publicar o artigo na segunda, o outro na quarta e o outro na sexta, não seria possível editar um deles na terça-feira. Ou, o que eu faria? Eu poderia mudar o dia de publicação. Eu publicaria um artigo na quarta, o outro na quinta e o outro na sexta. Seria bem interessante também. Ou seja, em sequência também, publicação em sequência. Por que usar essa técnica, né, esse princípio? Porque isso faria você ter clareza. A sua mente se lembraria no seu planejamento também. Por exemplo, nossa, eu tenho que escrever artigo toda segunda.
Ou eu tenho que editar o artigo toda terça-feira. Ou eu tenho que publicar o artigo toda quarta, toda quinta e toda sexta. Então, quando você vai fazer o seu planejamento, ou quando você vai fazer a tarefa, você não tem que ficar se lembrando. É meio que automático quando você constrói essa estrutura de bloco de tarefas. É claro que nem toda tarefa tem como ser feita em bloco, mas tem muitas tarefas que podem ser feitas em bloco. Ou seja, é muito mais produtivo você fazer as suas tarefas em bloco. Essas tarefas que são iguais ou são parecidas, é muito mais produtivo do que se você fizer uma tarefa hoje, aí amanhã você tem que fazer a mesma tarefa e depois a mesma tarefa, tá certo? É claro que se você quer manter disciplina na tarefa, se você quer construir maestria na tarefa, se você quer ser excelente ao realizar uma tarefa, eu recomendo que você não faça ela em bloco. Então, por exemplo, atividade física. Eu quero ser bom em atividade física, né? Atividade física é uma coisa que não tem como ser feita em bloco, né? Eu vou treinar demais hoje e amanhã não. Atividade física é algo que tem que ser feito todos os dias, tem que ter essa constância, tem que ter essa disciplina por cuidado da própria saúde realmente. Ler um livro também é uma atividade que não tem como ser feita em bloco. Hoje eu vou ler um livro inteiro e amanhã não. A leitura é algo também muito importante, né, para o nosso foco, para a nossa atenção, para a nossa concentração, e que deve ser treinada realmente a leitura, o aprendizado todos os dias, realmente. Mas agora eu vou pegar um outro exemplo de como é que você faz para você realizar tarefas em bloco. Então vamos ver, deixa eu pensar aqui uma outra maneira de você fazer as suas tarefas em bloco. Vamos supor que você está... Deixa eu pensar aqui numa tarefa que pode ser feita em bloco. Eu falei da gravação de vídeo, eu falei de escrever um artigo realmente para um blog. Escrever um livro é um outro exemplo. Então, por exemplo, tem pessoas que estão escrevendo um livro, mas você pode adaptar esse exemplo que eu estou trazendo aqui para você conforme a sua realidade, conforme o seu contexto, conforme as suas tarefas, conforme as atividades e os compromissos que você realiza no seu dia a dia. É claro que, por exemplo, compromissos, por exemplo, eu tenho uma palestra para ir na sexta-feira, Vitor, como é que eu aplico isso? Não tem como aplicar esse princípio. Porque a palestra vai acontecer em tal dia, em tal hora, você não tem controle sobre isso. Mas agora, para as tarefas que você tem um controle, para as tarefas que você faz hoje, que você vai fazer amanhã e depois de amanhã, por que você não reúne elas em apenas um dia específico para você poder fazer ela? Eu vou dar um outro exemplo diferente de escrever um livro, porque eu já falei sobre escrever artigo, então é bem parecido. Estudar. Tá? A pessoa é um estudante e ela quer estudar para poder passar no concurso ou para a faculdade. O objetivo dela é realmente estudar. E aí, a pessoa, ela estuda, ela tira um dia na semana para poder estudar uma disciplina específica, e aí amanhã ela estuda essa mesma disciplina, e depois de amanhã ela estuda essa mesma disciplina, e depois de amanhã ela estuda, por exemplo, ela estuda química, matemática e história hoje. Amanhã ela estuda química, matemática e história também, e assim durante a semana também. Por que não seria interessante, ao invés disso, ela tirar um dia para estudar só química? Ela vai ver só química. Ela não vai estudar sobre outras coisas. Ela vai procurar por exercícios, ela vai procurar por atividades de química, escrever perguntas, encaminhar essas perguntas para o professor, para o colega ou para o grupo de estudos. Amanhã ela estuda matemática, só matemática. O foco dela é matemática. Depois, história e a mesma coisa sucessivamente. Agora eu vou apresentar para você como é que você coloca em prática o princípio do bloco de notas, seguindo uma estrutura que eu vou apresentar aqui para você, e você vai adaptar ela conforme a sua realidade, conforme as suas tarefas e as suas atividades. Então vamos lá?
Primeiro de tudo que você vai fazer o seguinte: você precisa ter um bloco de tarefas, né? Eu utilizo um aplicativo chamado Google Keep. Então, eu recomendo que você baixe esse aplicativo. É um aplicativo de bloco de notas, onde você pode fazer anotações. E nele, você vai colocar o seguinte: você vai colocar ele em caixa de seleção. Tem uma parte nesse aplicativo chamado caixa de seleção. É uma caixa onde você vai selecionar as suas tarefas. Aliás, eu recomendo que você assista uma aula chamada Checklist do que fazer, onde eu expliquei realmente como é que você monta a sua checklist. E aí você vai colocar suas tarefas em checklist. Você vai colocar o nome da tarefa, você vai colocar a data que essa tarefa precisa ser realizada e depois a hora, o horário em que essa tarefa precisa ser realizada. Depois que você fizer isso, organizar sua tarefa em checklist, você vai pegar, né, depois que você montar sua lista de tarefas do dia ou até mesmo da semana, se você está fazendo um planejamento semanal, você vai pegar e você vai organizar suas tarefas em uma ordem de prioridade. Ou seja, primeiro a tarefa mais importante. Primeiro a tarefa mais importante. Esse é um princípio assim surreal, poderoso para a produtividade. Primeiro, sempre o que é mais importante. Se não der tempo para fazer o que não é importante, o resto das tarefas não tem problema. Eu já fiz o que é importante. Então, primeiro, sempre o mais importante. Então, você vai organizar suas tarefas numa ordem, uma ordem de hierarquia. Primeiro, o mais importante. Depois que você fizer isso, você vai pegar e você vai fazer suas tarefas em bloco. As tarefas, né, você vai pegar, depois disso você vai pegar e vai adicionar um outro bloco de notas. Como assim? Você vai pegar e você vai abrir um novo bloco de notas. E nesse bloco de notas você vai chamar ele de bloco de tarefas, né? Você vai abrir o seu Google Keep e vai criar uma nova nota. E ela vai ser chamada de bloco de notas. Você vai pegar e vai entrar no seu checklist da sua lista de tarefas que você escreveu e você vai analisar, você vai ver, olha, essa tarefa aqui pode ser feita em bloco. E o que qualifica uma tarefa que pode ser feita em bloco ou não? Por exemplo, compromissos, como por exemplo eventos, participações, palestras, são eventos que não, né, são compromissos que não podem ser feitos em bloco. Você percebe que não tem como fazer esse tipo de coisa em bloco. Por exemplo, eu vou sair para jantar com a minha esposa. Como é que eu vou fazer isso em bloco? Não tem como, não é possível. Então, esse princípio que eu estou ensinando aqui não pode ser aplicado para tudo. Então, compromissos normalmente não tem como ser feito. Atividades e tarefas, sim, tem como e é possível fazer ele em bloco. Então, você vai pegar essa tarefa e você vai analisar a sua lista de tarefas e vai encaminhar para essa sua nota nova que você abriu do bloco de tarefas. Então você vai anotar ali todas as tarefas da sua semana que pode ser feita em bloco. Por exemplo, Vitor, eu gravo vídeos para o YouTube. Realmente, eu tenho que gravar 7 vídeos para ser publicado um vídeo por dia. Interessante. Isso pode ser feito em bloco. Escrever artigos pode ser feito em bloco. Estudar pode ser feito em bloco. Outros tipos de atividade, carregar caixa às vezes. Todo dia a pessoa carrega as mesmas caixas. Organizar uma planilha, arrumar casa e várias outras atividades podem ser feitas em bloco. Atividades que são similares podem ser feitas em bloco. Então, assim, toda tarefa, toda atividade que você tem uma flexibilidade de horário, ou seja, eu não preciso fazer agora, eu não preciso fazer naquele horário, é uma série candidata que pode ser feita em bloco. Atividades que não tem uma data específica para poder ser feita, pode ser feita em bloco. Ou seja, se você tem essa flexibilidade de mudar a data da realização daquela tarefa, ela pode ser feita em bloco. Outra coisa que qualifica uma atividade que pode ser, ou tarefa que pode ser feita em bloco,
as tarefas têm que ser iguais ou similares. Por exemplo, gravar o vídeo é uma atividade igual. Eu vou gravar vídeo hoje, amanhã eu vou gravar de novo e depois de novo. Só que eu quero que você entenda o seguinte: imagina o trabalho que uma pessoa tem de gravar vídeo. Ela tem que montar a câmera, ela tem que ver a luz, ela tem que se arrumar, às vezes ela passa maquiagem, ela tem que centralizar a câmera, ela tem todo esse trabalho, toda essa energia de montar equipamento, de fazer tudo isso, às vezes tem até equipe, para gravar um vídeo de 15 minutos. Isso é contraprodutivo. Sendo que amanhã ela tem que montar todo esse equipamento de novo, tudo isso de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Isso é contraprodutivo. É mais produtivo você monta o equipamento em um dia específico na semana, você grava todos os vídeos da semana, e depois que você gravar todos os vídeos da semana, você edita todos esses vídeos, ou seja, uma outra atividade em sequência, atividade similar, você edita todos esses 7 vídeos, e depois você publica, né? Publica assim, você envia para o YouTube e aí programa para que esses vídeos sejam disponibilizados automaticamente no horário que você quiser durante a semana. Fazendo dessa forma, você vai conseguir ser mais eficiente. Ou seja, você vai ter que montar todo o espaço uma vez, organizar o ambiente uma vez, montar equipamento uma vez, porque amanhã você vai ter que ter esse trabalho de novo. Tá certo? E às vezes você faz atividades no seu dia que às vezes eu desconheço, tarefas no seu dia que eu desconheço e que podem ser adaptados a essa técnica nesse seu contexto. A pessoa faz a mesma tarefa todo dia ela tem que se dar o trabalho de fazer aquilo. Faz uma coisa em um dia, amanhã faz outra. E agora como é que você estrutura isso? Essa técnica, ela pode ser feita semanalmente. Então, no exemplo do vídeo que eu falei, ó, a pessoa grava o vídeo uma vez na semana, por exemplo, segunda-feira, na parte da manhã. Ou seja, é um exemplo. Aí na semana que vem, de novo, né? Porque eu quero, né? Eu tô analisando que a pessoa quer ter uma consistência naquela tarefa. Ou seja, faz parte dos resultados dela, né? Ela tem que fazer aquilo toda semana. Então, na semana que vem, segunda-feira, de novo, eu vou gravar vídeo. Depois na outra de novo. Então, se analisa que a pessoa, ela não tem que se dar o trabalho de ficar pensando tanto, nossa, o que eu vou fazer hoje segunda-feira, hein? Não, já está meio que planejado, já está meio que orquestrado o que ela vai fazer, gravar vídeo. E aí, depois disso, ela já sabe que ela vai editar e depois publicar e por aí vai. A mesma coisa é adaptar esse princípio, esse exemplo que eu trouxe. Só que, por exemplo, tem tarefas que às vezes a pessoa faz uma vez por mês. Então, por exemplo, todo início de mês, por exemplo, terça-feira do meu mês, eu vou fazer determinada tarefa, determinada atividade. Aí depois, no outro mês, toda terça-feira, tem que fazer isso também, e depois de novo. Ou tem tarefas ou tem atividades que é feita todo ano. Então, também pode ser adaptada, também pode ser feita dessa maneira. Então, o bloco de tarefas pode ser feito semanalmente, pode ser feito mensalmente e pode ser feito também anualmente. E você, como eu já disse, é importante que você adapte isso conforme a sua realidade. Então, por exemplo, a gente está escrevendo um livro agora, estou escrevendo um livro agora. E aí o que eu faço? Eu tiro um dia para poder pesquisar. Então, eu passo o dia inteiro praticamente pesquisando, né, sobre artigos científicos, sobre pesquisas, sobre vídeos, sobre tudo que vai agregar nesse meu conhecimento de escrever os capítulos desse livro. Então, eu tiro um dia só para pesquisar. No outro dia, eu tiro para poder escrever, né? Então, escrever é um processo muito importante e eu tiro um dia para poder escrever. Depois eu tiro um outro dia para continuar escrevendo. Depois para continuar escrevendo. Por quê? Porque são vários capítulos. Então eu preciso de mais tempo para poder focar, para poder escrever. E no outro dia eu tiro para poder revisar tudo que eu escrevi. Esse dia é tirado só para revisão. Né? E como revisão é um processo que demora, o foco ali é só revisar o livro. Ou seja, eu utilizo a técnica que eu ensino. Então, por exemplo, eu poderia utilizar esse princípio
nessas lives que eu faço todo o dia às 7 horas da manhã. Então, por exemplo, todo dia eu tô aqui às 7 horas da manhã. Vitor, por que você não grava? Você usa esse seu princípio que você está ensinando para poder gravar todas essas lives em apenas um dia na semana. Tipo, todo domingo, por exemplo. Eu não faço isso por quê? Porque eu quero manter uma constância, eu quero manter uma disciplina e eu quero ter um contato com a audiência todo dia. Se eu gravasse todo dia na semana, né, se eu gravasse todo dia, tirasse um dia para poder gravar, eu não acharia que seria tão eficiente. Agora, se eu estivesse gravando um curso ou alguma coisa nesse sentido, eu faria isso. Mas como eu estou gravando ao vivo, eu gosto de manter essa constância. E você pode também adaptar isso conforme a sua realidade e da sua maneira. E bom, a gente já vai ficando por aqui. Eu te vejo amanhã na próxima aula. O tema de amanhã eu não sei qual que é, mas provavelmente vai ser alguma coisa sobre produtividade. Te vejo na próxima aula. Grande abraço.